Olá, virtuosas! Um prazer estar aqui novamente. Hoje eu vou falar sobre procrastinação. A gente vai dar continuidade ao que a gente falou no episódio anterior, que é sobre ansiedade. Ansiedade também pode provocar procrastinação. E eu vou explicar sobre 6 tipos de procrastinadores. O primeiro é o evitativo. Aquele que geralmente diz assim: não quero sentir nenhum desconforto. E geralmente o que os procrastinadores querem é um tempo a mais que lhe dê recompensa. Por isso da evitação. O segundo tipo de procrastinador é o desorganizado. É aquele que geralmente diz assim: tenho tempo sobrando para fazer isso tudo, mas na verdade ele se enche de tarefas e ele não consegue terminar a que ele já iniciou. E aí vira uma certa desorganização. O terceiro tipo é o indeciso, é aquele que geralmente diz o seguinte: preciso ter certeza para poder seguir adiante. Ele precisa de muitas certezas para poder ele começar, ele iniciar até. Ele tem dificuldade em tomar certas decisões. Quarto, é o interpessoal. Ele sempre diz assim: ninguém diz o que devo fazer. Ele está sempre muito perdido, ele não sabe muito o que ele quer focar, ele está mais como se fosse voando na maionese, viajando na maionese. Então ele não sabe focar em um único estímulo e atingir como meta. O quinto é o tudo ou nada. Geralmente ele diz o seguinte: se não for perfeito, melhor deixar para fazer depois. É até um detalhe que a gente falou no episódio passado, né, de não procurar sempre atingir o estado perfeito, senão a gente não termina. E a gente fica sempre checando. E é aquele que geralmente diz assim: sigo a lei do menor esforço. Então, tudo que for para atingir menos esforço, ele está querendo. Provavelmente vocês já devem ter ouvido alguém que já deixou alguma coisa para outro dia, para amanhã, para depois, semana que vem eu faço. Vocês já devem ter ouvido isso, ou já conheceram alguém, ou vocês já mesmo já disseram isso. O conceito de procrastinação, ele é definido pelo adiamento de uma tarefa de forma voluntária. Então, diferente da preguiça, a preguiça é uma decisão de não fazer absolutamente nada. É o ócio, é aquilo que a gente não consegue e não quer fazer absolutamente nada. Que ela pode surtir de 2 formas, que é a orgânica e a psicológica. A orgânica pode vir de uma fadiga do próprio organismo, seja ela vinda de uma anemia, de ansiedade, depressão e por aí vai. E seja a preguiça, que é aquela decisão, que a pessoa atinge o ócio, que não é criativo, é só o ócio, decide absolutamente fazer nada. E a procrastinação, ela gera experiências e consequências geralmente negativas. É só a gente parar para pensar um pouquinho em algumas atividades que a gente deixou para a última hora. E geralmente você destina mais tempo, mais esforço para uma coisa que você já poderia ter feito. Ou fracionado, remido seu tempo, organizado melhor sua agenda. É importante entender que o procrastinador não é uma pessoa que não quer executar tarefas por preguiça, mas por dificuldade de controlar suas próprias emoções. Eu coloquei até um exemplo aqui, que a procrastinação é o hábito, né? Um hábito que muitas vezes ele pode ser emocional. Por exemplo, um pai que ele todo dia ele passa em frente ao supermercado e ele sabe que ele precisa comprar o leite para o filho. Só que tem uns que até gostam de ir ao supermercado, outros não têm paciência. Então, para esse, provavelmente ele vai deixar para comprar o leite do filho, provavelmente quando já tiver acabado e ele tiver que sair de madrugada para ir comprar. Mas só que ele passou a semana inteira passando em frente ao supermercado e sabendo que o leite tinha acabado, ou estava próximo de acabar. Então, tem certas atividades que, por ser um hábito, né, por não gostar de fazer aquilo, e talvez ser totalmente aversivo àquele ambiente, acaba sendo o evitativo, né, aquele que eu falei, o primeiro tipo de procrastinador. Por que procrastinamos? Nós temos vias dopaminérgicas e geralmente o nosso cérebro, naturalmente, biologicamente, a gente precisa da dopamina.
Por isso que a gente está constantemente buscando uma motivação, alguma coisa para o futuro, uma faculdade, um trabalho. Então a gente está tendo uma motivação. Então nosso cérebro ele precisa disso. Só que nós precisamos tomar cuidado com essa dopamina. Quando nós estamos motivados por um efeito dopaminérgico, enfim, a gente tem aí alguma coisa que a gente faça, a gente fica motivado, seja um esporte que você faça, uma faculdade, um curso que você esteja muito interessado, ou até um programa que você faça parte. Temos só que ter cuidado com essa motivação, porque quando gera esse comportamento motivacional, a gente precisa manter uma certa constância. Quando não atingimos essa constância e começamos a procrastinar, tem algum efeito aversivo, indeciso, ali do tudo ou nada, os fatores de muita perfeição e acaba nos distanciando daquela motivação. É importante termos a motivação? Sim, só é importante tomar cuidado com o excesso de dopamina. Porque muitas vezes, quando a gente for fazer alguma atividade que exija certo esforço, provavelmente você não vai querer fazer. Vou dar um exemplo. Se o livro que você tem que ler da faculdade, ele exige de você esforço, atenção, disciplina, você tem que ler todo dia. Só que você tem lá um outro livro de fantasia, você tem lá outra narrativa, outra história que você tem que ler. E aí é mais prazerosa, efeito dopaminérgico. Então, provavelmente você vai querer passar mais tempo com aquele livro, com efeito mais prazeroso, do que com aquele que te exige maior esforço. Por isso que é importante a gente dosar bem e equilibrar bem o efeito da dopamina, porque nós precisamos dela. Também existem fatores que geram prejuízos devido à procrastinação. A baixa autoestima, efeitos que prejudicam os relacionamentos, o trabalho, os estudos e a saúde. Muitas vezes, na procrastinação, por estar procrastinando, por estar tendo esse efeito, que você está adiando muitas atividades, pode surgir a frustração de não estar conseguindo executar. O planejamento para a execução tem uma linha reta de esforço muito grande. Para manter a disciplina, precisaria equilibrar muito os distratores que você vem tendo para poder atingir aquele objetivo. Então, quando cai a frustração, provavelmente você fica frustrado por não ter conseguido. E aí vem aquelas frases: eu não consegui, tem pessoas avançando mais do que eu acho que eu não vou conseguir mais fazer, é melhor eu parar por aqui. E muitas vezes pode desistir no meio do caminho, provocando a baixa autoestima. Tem outro fator que é em relação aos relacionamentos, seja socialmente e seja conjugal. Então, muitas vezes, até pendências emocionais a gente pode deixar para depois, querer deixar para depois. E fica cheio de pendências, aquela questão, depois eu faço, depois eu arrumo, depois eu compro, depois eu organizo. Os efeitos sobre isso do depois, do adiamento de tarefas, pode gerar muitos conflitos emocionais entre as pessoas que você vive. No trabalho, porque você acaba deixando para a última hora, um planejamento que você tinha que entregar numa data precisa. Nos estudos, que você encontra ali um conteúdo que você não gosta, nem concorda até, mas que você sabe que você precisa estudar. E na saúde, que é aquela clínica que você sempre passa em frente e sabe que tem que marcar uma consulta e você nunca marca. Então a gente acaba adiando coisas que estão nas nossas prioridades altas. Eu falei até no episódio passado que é importante que a gente divida as nossas prioridades altas, médias e baixas, para a gente ter uma noção daquilo que a gente realmente está colocando como baixa, sendo que, na verdade, é muito mais valiosa. Alguns dos efeitos da procrastinação. Adiar coisas como a dieta, que fica sempre para segunda-feira. Eu falei isso no episódio passado, inclusive, sobre os efeitos da ansiedade, sobre isso. A dificuldade em priorizar algumas situações. Uma grande motivação da procrastinação é a rede social. E é um dos pontos que eu queria tocar aqui, que muitas das vezes isso é uma distração que tem prejudicado
todos aqueles prejuízos lá que eu tinha citado, a autoestima, relacionamento, trabalho, estudo, saúde, tudo isso também tem efeitos que pode ser um dos fatores da procrastinação, as redes sociais. O que toma muito tempo hoje das pessoas são as redes sociais. É só a gente parar para prestar atenção. Se você passar no shopping, se você estiver na universidade, se você estiver em um ambiente público, para você prever, só prestar atenção, como tem muita gente dedicando tempo a um aparelho de celular. E leva a me perguntar se o tempo que ela gasta tanto com isso publicamente, se é o mesmo tempo que ela gasta, provavelmente sim, em casa, quando ela está no ócio, com preguiça, procrastinando também. Porque muitas vezes ela pode estar decidindo não fazer e muitas vezes ela está tendo excesso de conteúdo, que tem até estudos, eu não trouxe dados aqui, mas tem estudos que falam sobre a quantidade de informações que recebemos em apenas um clique, em apenas um arrastado de tela em uma rede social. Então a gente está muito acostumado com recompensas rápidas, com dopamina rápida, recompensas muito rápidas. E quando a gente vai geralmente para uma atividade que exige maior esforço, provavelmente a gente fica ali, né, experimentando algumas emoções desagradáveis e desprazerosas e acabar procrastinando. Um outro detalhe é a capacidade de não começar uma tarefa e não terminar outras já iniciadas. Eu ouço muito no consultório pessoas que já chegam já dizendo assim, Juliana, eu acho que eu tenho um TDAH. E aí quando eu vou investigar, fico observando, passo alguns testes, e aí vejo que fica muito próximo de uma desatenção, mas eu percebo na realidade da pessoa, na vida pessoal dela, na rotina dela, que a maior coisa que atrapalha é não saber remir o tempo. Nós temos 24 horas, mas a maioria das pessoas não sabem usar esse tempo, porque a gente precisa trabalhar, descansar, precisamos dar atenção à família e filhos e provavelmente uma vida social. Então, nós precisamos remir o nosso tempo, senão nos desgastamos muito e não sabemos aquilo que é prioridade. Quando eu falei sobre as atividades que a gente não consegue executar, terminar, e que muita gente chega para mim falando sobre o TDAH, quando eu percebo, ela já está executando no próprio organização do planejamento semanal. Se eu organizar a semana dela, provavelmente ela vai conseguir executar aquelas atividades que estão deixadas de lado. Então, se a gente for só parar para prestar atenção no que a gente gasta de tempo com aquilo que não é importante, com aquilo que não é agradável, saudável, pode ser até agradável por efeito dopamina, mas que gera recompensa rápida, a gente pode deixar muita coisa para depois, até aquilo que provavelmente vai contribuir com o seu futuro. Uma graduação, um curso de línguas que você comprou e nunca terminou. Tem outro detalhe que é fazer tarefas no limite do tempo. Existe um ditado que não é interessante, mas falam sobre os brasileiros. Que o brasileiro deixa tudo para a última hora, as pessoas deixam tudo para a última hora. Isso não é bom, porque deixar para a última hora gera um desgaste muito grande, né? E sinal que você procrastinou muito aquela atividade. Eu tinha uma pós para terminar e ela foi comprada de forma online. E ela era muito aversiva para mim por ser online. Então eu comecei a fracionar, porque eu tinha um TCC para terminar, para poder fechar aquela pós. E aí eu fiquei pensando, como é que eu ia remir o meu tempo para me dedicar a uma coisa que estava sendo tão aversiva para mim, ficar sozinha, de frente para uma tela, assistindo várias aulas e depois ter que fazer um TCC sozinha. E aí eu me comprometi com todas as aulas e todas as provas, só que chegou a hora do TCC. E no TCC eu tive que dedicar mais tempo. Só que toda vez que eu ia iniciar, no máximo eu fazia um parágrafo, uma linha, e aí eu já ia com efeitos dopaminérgicos, recompensas, já ia para o celular, mexer nas redes sociais, e ali passava um tempo, eu ia para uma série, não, já eu faço. E isso levou mais de 6 meses no já eu faço. E aí eu percebi que estava chegando o prazo para que eu terminasse aquele TCC.
E aí eu falei para mim mesma, não, vou fazer em 3 dias. 3 dias eu termino esse trabalho. Não foram 3 dias, foram em 7. Mas eu entreguei faltando 1 dia. Eu dediquei muito esforço, gasto, mas eu percebi que olhando para trás, eu perdi muito tempo. Eu dediquei muitas coisas fúteis que não eram importantes, em vez de ter feito logo o TCC e já ficado livre. Para a gente perceber só como a gente não consegue, às vezes, por decisão própria e por não prestar atenção na nossa rotina. A gente não consegue priorizar o nosso tempo. A gente não consegue dar valor a ele. E a gente acaba colocando nele coisas que não são importantes. Em uma revista científica que fala sobre personalidade social, no contexto social, ele fala sobre a procrastinação. E fala lá que é causado por uma autorregulação emocional e pela desregulação emocional pessoal. A autodesregulação emocional são das minhas interpretações. Então eu posso ter uma desregulação emocional se eu interpretar até sobre o ambiente. Então eu posso desregular o meu emocional quando eu começar a interpretar que esse ambiente é aversivo para mim. Que eu vou começar a colocar defeito, então eu vou desregulando, eu vou começando, o bem-estar que eu estou sentindo, eu posso desregular e começar a sentir outras coisas. A desregulação emocional pessoal da pessoa, sendo por uma ordem de transtornos já definidos, ela vai ter ainda muito mais dificuldade de ter uma regulação emocional, porque ela vai ter um desdobramento que ela vai precisar de um auxílio, provavelmente um terapeuta, uma pessoa que ajude ela a racionalizar melhor. Ou seja, existem tarefas que causam um mau humor, que causam um desconforto, que temos a tendência a adiá-las para sentirmos prazer. Então, muitas vezes, quando você diz para algumas coisas, eu faço depois, provavelmente você está fazendo o quê? Sentindo, na verdade. Você está sentindo prazer. Depois eu faço. Deixa para depois. Depois eu ligo, depois eu resolvo. E aí vai adiando. O nosso cérebro, para muitas pessoas, até que não têm o conhecimento sobre, mas não é ele que coordena as nossas ações. Somos nós mesmos. Então, nós somos seres pensantes, então nós precisamos coordenar. Então, nós somos diretores do nosso cérebro. Deus nos fez de uma forma maravilhosa. Nós precisamos usar isso da melhor forma. Senão, nós acabamos indo por vias que são mais rápidas e práticas e esquecemos que precisamos nos esforçar para atingir um objetivo, né? Precisa se empenhar mais para atingir aquele desejo tão sonhado. E não é fácil, por exemplo, algumas pessoas falam assim, como é que fulano conseguiu? Né? E é uma coisa que eu pergunto para os meus pacientes, o que você acha que ele fez para conseguir? O que você acha? Ele estudou, ele batalhou. Pois é. Então é esse caminho que a gente vai precisar diluir aqui nesse tempo que você tem. Eu vou deixar um material disponível para que vocês vejam como vocês podem racionalizar melhor sobre o tempo de vocês, sobre o objetivo de vocês, até a experiência para que vocês tenham sobre aquilo que realmente vocês querem atingir. Porque muitas coisas podem ficar muito... você não consegue definir, então estão muito aéreas. Então é interessante que você foque naquilo realmente que é um objetivo. Então, eu vou fazer algumas afirmações e aí, se você se identificar com alguma, você vai pensando já. Ninguém manda em mim. Vou fazer quando eu quiser. Estamos num período difícil. Não vale a pena fazer essa atividade. Tenho que ter mais prazer na minha vida. Acho que eu não vou fazer isso agora. Isso não é tão importante assim. Se não for para ser incrível, será horrível. Não vale a pena. Estou cansada, só posso fazer se estiver descansada. Vou dormir um pouco. Hoje estou muito cansada, amanhã cedo faço. Ou melhor ainda, vou deixar para o final de semana porque eu tenho mais tempo. Outra.
Vou arrumar meu guarda-roupa, mas vou lavar a louça primeiro. Ou melhor, vou fazer o teste do mestrado. Você não consegue focar no que realmente você quer. Tem 3 coisas para fazer, mas você não vai fazer provavelmente nenhuma. Provérbios 3:28 diz o seguinte: não diga ao seu próximo, volte amanhã e lhe direi algo, sendo que você pode ajudar ele hoje. Muitas coisas. A gente tem feito essa postura, mas não é interessante que a gente mantenha esse comportamento ou esse pensamento de deixar tudo para depois. Aquela ligação para uma irmã que você precisa fazer no dia, faça. Uma vez eu estava em hospital, estagiando, e aí eu fui atender uma pessoa no leito, que era uma colaboradora. E aí eu atendi, ela não queria muito atendimento, mas ela estava com dificuldade de falar. E eu voltei para minha sala de supervisão e relatei o que tinha acontecido. Ela estava com certa dificuldade, pareceu com vergonha também. E aí eu estava com muita vontade de fazer uma coisa por ela. De fazer um trabalho psicológico com ela, naquele dia. Uma intervenção. E aí eu ouvi da minha supervisora a seguinte frase: Juliana, o que você tiver que fazer por essa pessoa, faça hoje, agora. Porque pode ser que amanhã ela não esteja mais aqui. E aí eu me senti super segura e voltei lá e fiz o que eu tinha que fazer. Esse é um contexto que é para nossa vida. Pode ser que amanhã não dê mais, né? Tanto que muitas pessoas se arrependem pelo que não fez, pela uma atitude que não tomou, pela uma decisão que não fez, que não tomou. Aquelas fases lá que eu falei no início sobre a procrastinação, dos tipos de procrastinadores, falam muito bem sobre algumas decisões que tomamos. Da indecisão, do tudo ou nada, do evitativo, de estar sempre evitando. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Não diga ao teu próximo, volte amanhã e eu lhe direi algo. Faça por ele agora, né? Se tem como, pare o carro, faça alguma coisa, né? Destine a sua atitude como cristão no momento que você está vendo a necessidade. Ah, mas isso tem a ver com procrastinação? Sim, a gente adia, coloca para frente muita coisa e depois a gente vai ter noção do que a gente deixou de fazer. Vocês vão ver aí no material, vocês vão ter uma dimensão de como organizar, pelo menos a mente de vocês, que é interessante que seja organizada, né, para que depois você possa executar algumas tarefas para não procrastinar. Mas só um detalhe, é interessante a gente saber que a gente vai procrastinar em alguma coisa. A gente só precisa saber o caminho de volta. Qual é o caminho de volta? O planejamento. Um dos primeiros desafios das pessoas é não anotar, e não tem o hábito de anotar. Tenho muitos pacientes que eu pergunto, você tem agenda? E a pessoa fala, não tenho, nunca usei. E como é que você guarda toda a informação? Aí eles fazem assim, ó, aqui. Mas não tem como. A gente precisa anotar, senão você vai estar guardando o celular na geladeira em um momento de estresse, em um momento de cansaço, né? Vai estar fazendo algumas coisas aleatórias. Então a gente precisa estar atento ao que a gente precisa fazer para não esgotar a nossa mente, né? Precisamos cuidar, da mesma forma que cuidando da nossa coluna, do nosso estômago, enfim, da nossa alimentação, por aí vai, dos nossos membros, a gente precisa cuidar também da nossa mente. Uma das primeiras coisas que é importante se atentar para não procrastinar é ver o valor naquilo que está iniciando para ser feito ou que você precisa terminar. Porque é interessante que você dedique um valor para aquilo. Se não tiver valor, provavelmente você vai fazer uma coisa que você não quer. E é muito ruim a gente fazer uma coisa que, por decisão própria, não queremos, né? Ah, comprei esse curso, mas eu comprei por puro efeito manada. Tava todo mundo comprando, eu comprei também. Mas eu nem gosto disso. Tá, então provavelmente, mesmo que você planeje,
provavelmente você não vai querer fazer aquilo, você não vai querer concluir. Então é interessante que para algumas escolhas você dê um valor para aquilo. Outro detalhe, entender como você se desvia do comportamento de executar. É importante a gente saber o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, o que eu tinha que fazer hoje? Eu tinha que fazer tais atividades pela manhã, hoje a gente está fazendo essa gravação à tarde, então eu tinha determinadas tarefas antes de vir para cá e vir para cá. Então eu sabia o que eu ia fazer porque eu tinha anotado. Eu trabalhei pela manhã, então eu fiz algumas coisas. E é importante a gente saber qual comportamento estamos destinando a determinadas tarefas. Então, se eu quero executar determinada tarefa, eu preciso me comportar de certa forma. Como? Ficando atenta, sentando no quarto, né, no escritório, na sala, e destinar um comportamento para aquilo. Tanto que eu estou aqui agora. Então, eu preciso entender o que eu preciso destinar para ser executado. Eu preciso ficar mais tranquila, eu preciso me alimentar, eu preciso comer. Porque tem pessoas que pela pressa, até pela ansiedade, acaba ficando muito eufórica e talvez até muito motivada pela execução, sendo que não atinge o comportamento correto. Então já imaginou se eu tivesse vindo aqui muito eufórica? Talvez não seria apropriado, ou muito ansiosa, talvez não seria apropriado, porque eu não conseguiria falar. Então é interessante você perceber, né? O que você realmente precisa para aquele momento. Distribua as coisas em uma ordem de importância. Muita gente não utiliza anotação, nem aquele post-itzinho, nada para lembrar. Que seria interessante até para as donas de casa, porque trabalho de casa nunca acaba, né? Isso eu sei e ouço, então nunca acaba. Então é interessante distribuir uma ordem de importância. Eu costumo dizer para os meus pacientes que é interessante começar pelo que é mais difícil no início. Então, comece pelo que é mais difícil durante aquele dia, né? A gente está gravando em um sábado. Então, em uma segunda-feira, o que é mais difícil para você? Se for mais difícil para você iniciar uma atividade física, então coloca ela para o início do dia. Se é mais difícil para você começar uma dieta, uma reeducação alimentar, coloca ela para o início do dia. Se é mais difícil para você iniciar a leitura de um livro, começa com 5 páginas, no início do dia. Então, começa fazendo atividades difíceis no início. Se você for começar pelo que é prazeroso, provavelmente você não vai querer fazer o que gere mais esforço no final do dia. No final desse dia que você tiver começado pela ordem da importância, faz um checkzinho em cada atividade executada. Ali já é uma forma de você receber dopamina. Pare de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa que eu ouço muito, geralmente das mulheres. A gente tem uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, fazer uma ligação, conversar sobre um assunto, fazer a comida e ainda responder o marido. Então, as mulheres elas têm um domínio muito grande sobre a rotina da casa. Mas até que ponto isso é saudável? Né? Tanto que eu mandei para vocês um exercício fazendo uma coisa de cada vez. Porque fazendo uma coisa de cada vez, a gente vai ter a consciência sobre aquilo que eu estou fazendo. Óbvio que isso não é geral, isso não é para ser o tempo todo. Eu sei que muitas vezes alguém vai conseguir fazer um café, vai conseguir fazer um sanduíche ao mesmo tempo, vai cuidar do menino ao mesmo tempo, vai fazer tais coisas, enfim. Mas a questão é você não fazer isso sempre, porque isso gera muito desgaste. E provavelmente para aquilo que você precisa dedicar uma certa calma, menos pressa, você vai ter dificuldade. Quando você se esforça para muitas atividades, imagina aí comigo uma pia com muitas torneiras abertas, todas jogando água ao mesmo tempo. É muito cansativo você ficar fazendo várias coisas, uma enxurrada de atividade, tudo na mesma intensidade. Provavelmente alguma torneira vai falhar. Então é interessante você ir fechando uma de cada vez. Não precisa de pressa. A gente já tem, por si só, atingido a rotina que nos exige, muitas vezes, a pressa.
pelo próprio efeito manada, mas é interessante a gente estar atenta para aquilo que realmente a gente tem como importante. O que é de fato que a gente precisa dar importância na nossa rotina. Outro detalhe, não deixe para depois pendências emocionais. Muitas pessoas têm procurado a terapia e talvez até aconselhamentos de forma interpessoal sobre pendências emocionais, dificuldades em resolver algumas coisas e dificuldades em executar logo, fazer logo, perguntar logo, pedir desculpas logo, pedir perdão logo, resolver logo, fazer uma ligação logo. Eu falo logo porque dentro de 24 horas é um tempo hábil para que você pense sobre o que você quer falar com alguém, sobre o que você quer fazer um planejamento ali racional e depois ir resolver. Só que não é interessante você ter tantas pendências emocionais. As resolva. Às vezes é com a vizinha da casa, né? A vizinha da sua casa. Você precisa resolver uma pendência. E é importante você estar com seu coração livre, sem pendências, aberto para que Cristo fale ao seu coração, você esteja atento aos detalhes da sua rotina e também dando importância para aquilo que é seu. Então não demore muito tempo para resolver algumas pendências que venham do contexto emocional. Limpar os ambientes de estímulos é importante também. Hoje, a gente tem uma ferramenta que pode ser bem nociva, que é o celular. Que pode ser bem perigosa, assim, para quem procrastina. Porque qualquer notificação tira a nossa atenção. Até se o celular, ele, abre a luzinha para mostrar a hora, pode ser que a gente tenha a sensação só que ele está vibrando. A sensação de que alguma mensagem chegou. A sensação de que ele tocou. Só que não aconteceu nada. Né? E muitas vezes você perde ali o fio de uma concentração e muitas vezes pode até interpretar como se você tivesse dificuldade em ter atenção, mas na verdade nem é. É só a distração que você está tendo do ambiente. Então, não fique pensando que você tem TDAH se você olha para uma parede e vê um quadro, ou olha para uma janela e vê um passarinho voando e você começa a pensar no passarinho, de onde é que ele veio, onde é que está o ninho. Então, assim, não fique relacionando a isso necessariamente a um TDAH, porque não é só falta de atenção. Mas, às vezes, esses estímulos podem levar você a adiar coisas. Então, é interessante que você tire alguns estímulos para que você tenha uma atenção maior. Limpe o ambiente. De preferência, deixe o aparelho de celular, até por uma questão de autocontrole, em outro cômodo da casa, para que você consiga se concentrar naquilo que precisa ser executado. E é interessante também, importante, sustentar o comportamento. Muitas pessoas falam hoje em dia sobre a constância, sobre você se manter constante em determinada área da sua vida, seja na atividade física, na alimentação. Muita gente quebra a alimentação no meio da semana e já fica ali frustrado porque não conseguiu atingir o comportamento desejado. É importante a gente ter em mente o que a gente precisa sustentar. E algumas coisas, eu até falo para alguns pacientes, comece menos, não comece do máximo. Uma vez um paciente chegou para mim e disse assim, não, Juliana, eu quero fazer atividade física 7 dias da semana, todo dia. E eu falei o seguinte, eu disse, olha, acho melhor a gente começar com 2. Ele falou, não, mas eu quero 7 dias. Eu disse, ok, então vamos fazer um teste aqui de 15 dias, 2 semanas. E aí ele fez. Quando foi na segunda semana, ele me procurou de novo para a sessão regular, semanal. E aí ele falou o seguinte, eu acho melhor a gente voltar para aquelas 2 lá na semana. Eu disse, não adianta a gente ir com muita sede ao pote. Vamos com calma, né, para a gente conseguir sustentar esse comportamento. Então é interessante você tentar sustentar um comportamento. Juliana, mas e se eu falhar nesses mínimos dias que eu reservei? Não tem problema. Você sabe o caminho de volta. Amanhã é outro dia e você pode fazer. Então, às vezes, a gente cai em certas armadilhas que a gente precisa racionalizar melhor. Eu tenho um objetivo? Tenho. Então se você quer perder peso, você quer passar no vestibular, você quer que
seus filhos tenham mais tempo com você. Então você vai precisar, pelo menos, administrar melhor o seu tempo para que você sustente um comportamento, para que você sustente a ordem em meio ao caos. Porque o caos vai acabar? Provavelmente não. Sempre a gente vai ter uma situação que vai nos gerar problemas, preocupações, mas é em meio ao caos, mas que a ordem possa reinar. Em Tiago 4, 14 e 15 diz o seguinte: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é sua vida? O que é ela? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Nós somos como neblina. Enfim, o tempo discorre, né? O tempo passa. Nós precisamos destinar a nossa atenção para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é importante na nossa vida. Quando faz esse questionamento, o que é a vida, o que é a sua vida, a gente pode até parar para pensar um pouquinho sobre isso. O que é a nossa vida? Né? Ela é como a neblina. Então a gente precisa entender que o Senhor ele nos deu já o que é mais valioso. O que nós fazemos com ela? O que nós fazemos com todas as experiências da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia? Se temos família, então muito do nosso tempo está sendo gasto com quem? Com o quê? Se tem filhos, muito tempo está sendo gasto com o quê, se não para eles? Se vocês têm maridos, e o tempo do seu cônjuge? E o tempo de vocês? Onde é que está? Onde é que entra? Muitas pessoas dizem que não tem tempo, mas vão ao shopping fazer compras. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para dar atenção ao que importa, mas ficam no celular durante horas ou assistem uma série nova. Então a gente vai precisar pensar um pouquinho sobre o que temos destinado a nossa atenção. A procrastinação, ela vai existir. A questão é, você sabe o caminho de volta? Você sabe o que realmente importa? Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez. Espero que a sua vida seja edificada com essa palavra. Abraço. E aí, meninas? Anotaram todas as dicas que a Ju deu? Então anota mais essa dica aqui sobre uma leitura maravilhosa que vocês podem fazer em casa. E eu estou falando sobre esse livro aqui maravilhoso chamado As Crônicas de Nárnia, do autor C.S. Lewis. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido em algum lugar, já que se trata de uma obra muito famosa, muito reconhecida, né? Tanto no nosso âmbito, né, cristão, como também afora. E ele vai tratar sobre várias histórias dentro de uma grande história que vai girar em torno da Terra de Nárnia e também do seu criador Aslan. Então a gente, ao decorrer do livro, né, a gente vai fazendo várias aventuras com os personagens, né? A cada crônica são histórias novas, são personagens novos, né? É tudo muito novo, mas tudo muito interligado, o que torna uma leitura muito gostosa, né? E a gente vai vivenciando, vamos ficando felizes, vamos ficando tristes, frustrados e com medo juntamente com os personagens. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm uma crônica favorita em relação às Crônicas de Nárnia? Eu vou falar a minha. A minha favorita é A Viagem do Peregrino da Alvorada. É uma história muito emocionante, vocês não acham? Mas e aí, me contem. Não deixem de me contar nos comentários qual é a crônica favorita de vocês. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa indicação. E se vocês gostaram, não perca a indicação da próxima semana, que ainda vai girar em torno dessa temática de Nárnia, tá certo? Então fiquem ligadas e ativem um alarme para quinta-feira, às 19 horas, vocês estarem aqui no canal da IPF, tá certo? Tchau, tchau!